Profissão, artista. Fruto do trabalho, arte. Quanto vale? Como atribuir valor monetário a produtos desenvolvidos a partir da imaginação, da paixão, da criatividade, da alma? De que forma a subjetividade ganha preço? Arte e mercado é o tema de hoje do Viver Ciência. A arte é uma necessidade humana. Ela busca explicar nossa existência, atribuir sentido às nossas inquietações, despertar sentimentos, provocar reflexões e revoluções particulares. A arte é magia, mas também mercadoria. Produtos que, de uma forma ou de outra, todos nós consumimos. Quando a gente pensa no sentido de pagar para ver alguma coisa, né, eu estou consumindo algo. Então, ou seja, eu penso sim como um produto. Alguns termos que chegaram, né, ao longo desses anos, né, que é minha obra, né, a minha ideia, né, o meu conceito, o meu cenário, meu livro, meu CD, meu DVD, meu figurino, né, isso tudo ele materializa alguma coisa. Pinturas, esculturas, espetáculos de teatro e dança, shows, poesias, filmes, canções. Os produtos artísticos são muitos e os preços variados, podendo chegar à casa dos bilhões. Mas a realidade da maioria dos artistas é bem mais modesta, em certa medida porque muitos se recusam a encarar suas obras como mercadorias. Então a palavrinha sobreviver vem muito mais à tona quando se liga à arte, quando viver de arte. Né? Então, quando a arte, essa minha arte, esse meu trabalho, esse meu amor à arte está no mundo etéreo, no mundo acima das nuvens, eu vivo ainda da ideia de fazer arte para os outros em detrimento de eu estar bem comigo mesmo, nesse sentido. Tá? Isso é uma perversidade, a meu ver, porque oculta um sentido de isso é meu trabalho, a arte é um trabalho também, a arte é meu trabalho, eu sou artista, eu tenho que viver disso, não sobreviver. Existe também uma dificuldade do público e dos artistas de enxergar que por trás dos produtos artísticos em si, existe um mercado muito mais amplo. Fazem parte dessa cadeia, por exemplo, o vendedor de pipoca da porta do teatro e o meio de transporte utilizado pelo espectador. Os artistas pensam que o mercado só está envolvido quando ele está entrando no palco e a pessoa pagou o ingresso para entrar. Entendeu? O resto ao redor não é perceptível ainda porque não é discutido. O artista não entende que a cadeia produtiva dos seus agentes ao redor, quer seja produtores, né, staffs, bailarinos, né, médicos que estão, né, cuidando, né, do seu corpo de atores ou de baile, não sei, seus músicos, isso tudo está convergindo num único sentido, de apresentar um produto cultural para a sociedade. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre arte e mercado. Aqui no estúdio comigo está Rafael Guarato dos Santos, que é doutor em História, historiador da dança, diretor artístico do Grupo 3 em Cena e professor da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Bem-vindo ao Viver. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso e, como sempre, a gente inicia o nosso bate-papo com as dúvidas do público. Vamos ver a primeira pergunta na tela. Meu nome é Ana Lídia e eu gostaria de saber a partir de quando o ser humano passou a dar valor mercadológico, né, à arte. Olá, Lídia. Essa questão de o ser humano atribuir valor à arte, que hoje nós chamamos de mercadológico, ele sempre aconteceu, desde quando o que hoje nós chamamos de arte começou a ser produzido. Porque na antiguidade, no Egito, na Grécia Antiga, o artista ele não tinha o status social que nós compreendemos hoje. Então ele era um trabalhador similar ao que hoje é a função de um pedreiro, né, a função de um pintor. Então ele executava uma das atividades que ornava prédios, que ornava as casas, né, ou os túmulos dos imperadores. Então o artista ele sempre ganhou verba para poder sobreviver do seu ofício. Só mudou o status social dele da antiguidade até os nossos tempos. Ok, próxima pergunta. Oi, meu nome é Ivan e eu gostaria de saber quais as características que tornam um artista ou uma produção artística comercial. Essa pergunta ela já demanda um pouco mais de tempo para a gente poder responder ela. Porque as características que tornam um produto ou um serviço em arte
comercial, ela oscila de lugar para lugar e de tempo em tempo. Então tem obras que há 200 anos atrás, elas ocupavam um lugar de destaque no mercado de arte e que hoje elas já não são tão interessantes, o tipo de estética que era produzido. Então o que vai definir que uma obra tem um perfil, né, de comercialização monetária vai depender de uma série de arregimentamentos e de lugares que o artista e a estética que ele produz ocupa dentro de que nós denominamos hoje como campo da arte. Ok, mais uma pergunta na tela. Olá, meu nome é Emília e eu gostaria de saber de que forma a crise econômica afeta o mercado da arte. Emília, ele pode afetar tanto de forma muito similar ao mercado de batata, como ele pode não afetar nada. Porque o mercado de arte, ele não tem um perfil único de ocorrência. Ele não tem regras sólidas igual tem o mercado imobiliário. Então pode acontecer que uma crise econômica pode culminar numa crise financeira dentro de grupos, de artistas específicos, mas pode ser que ela não impacte. Isso vai depender da relação que o artista ou grupo, né, tem estabelecido com o mercado de uma forma mais ampla. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer um estudo sobre os fatores que influenciam na atribuição de valor mercadológico à dança. E no quadro Casulo de Ideias, Otávia e Davi explicam o que é arte. Fazer bagunça. Mas eu tô falando de outro tipo de arte. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre arte e mercado. Nosso convidado é o professor do curso de dança da UFG, Rafael Guarato. Nós abrimos o programa de hoje questionando de que forma é possível atribuir valor monetário a produtos artísticos. Vamos ver agora como isso acontece no caso específico da dança. O professor Rafael Guarato está desenvolvendo uma pesquisa para descobrir quais fatores influenciam no preço de produtos e serviços ligados a essa arte. Vamos conferir a reportagem. O tomate, o tempero, a energia gasta no funcionamento das máquinas, o mercado de molho de tomate leva em conta fatores objetivos para colocar preço no produto que vai para a prateleira do supermercado. Já no mercado da dança, não é possível fazer esse cálculo, pois entra em cena a subjetividade. Não existem pesos e medidas para calcular o valor de um espetáculo. Como atribuir então importância monetária a essa arte? É o que o professor Rafael Guarato investiga. Para isso, ele está entrevistando diversas pessoas ligadas ao mundo da dança. Desde os artistas a um grupo que eu chamo de entendedores, que não são necessariamente pessoas que a gente enxerga na cena, mas que cumprem um papel muito importante no processo de valoração e legitimação de artistas. Onde eu vou, eu carrego meu gravador, né? Então, como eu também passo tempo em produção artística, então eu encontro muitas pessoas, muitos artistas, muitos produtores. E eu sempre vou com um gravador para fazer entrevista e dar continuidade no estudo. O grupo de entendedores é composto basicamente por curadores e programadores de grandes eventos, críticos especializados, pesquisadores acadêmicos e gestores públicos de cultura. Segundo o professor Rafael, esses agentes têm importância fundamental na atribuição de valor mercadológico à dança. Essas pessoas não enxergam o papel que elas cumprem dentro do processo, porque não é claro. Ele não é uma crítica escrita falando bem do espetáculo que vai garantir que o seu espetáculo vai vender, entende? Mas a crítica escrita falando bem desse espetáculo, lida por um curador de um festival que leva em consideração o parecer dado pela crítica, sabe, um comentário de outra pessoa, que acaba beneficiando determinados grupos de serem privilegiados, digamos assim, na hora de decidir quem vai ser contratado e outros grupos não. Outro fator tão importante quanto na valoração da dança é a capacidade de gestão do artista com sua própria carreira. Ele conseguir mapear onde o produto dele pode circular sem perder suas características. Para isso, o dançarino ou grupo de dança precisa do apoio de outros profissionais.
Ele tem que ter um profissional de administração, ele tem que ter um gestor junto, que vai ajudar a organizar essas coisas que os artistas não estudaram para fazer, né? Então ele tem que ter alguém do lado dele para conseguir fazer escoar essas coisas, sabe? Não se trata nem de fazer arte para vender. Eu acho que é essa questão de que qualquer coisa vende, sabe? Eu parto do princípio de que tudo é vendável, né? Desde que seja organizado para ser vendido. Professor Rafael, essa pesquisa ela se desenrola há alguns anos, né? Quantas pessoas você já entrevistou? Olha, já foram entre 25 a 30 pessoas entrevistadas. Em diferentes localidades do Brasil? Sim. Eu tendia a privilegiar profissionais que já têm uma carreira mais solidificada, uma cena brasileira de produção artística em dança. Mas eu entrevistei pessoas de Belo Horizonte, de Brasília, Florianópolis, Curitiba, Ceará, Manaus. Tem várias cidades porque os artistas eles são nessas cidades, né? Mas eles vivem circulando, os trabalhos deles circulam, muitos deles têm uma carreira de projeção já internacional, mas eles não têm núcleos, uma cidade que aglomera grande quantidade deles. Então a pesquisa tem que se desenrolar em diferentes cidades. Como a gente disse aí na reportagem, são dois fatores, né, que influenciam na atribuição de valor mercadológico, monetário, a um espetáculo de dança, né? A capacidade do artista de gerir a própria carreira e também a atuação dos entendedores, né, que são aqueles profissionais que a gente citou. Onde entra o poder público nessa história? Então, o poder público ele é um parceiro de ambos os dois lados. O poder público ele é acionado tanto pelo próprio artista, isso no processo de organização de sua carreira, com os demais profissionais que o acompanham, através da submissão de projetos a leis de fomento, ou através do estabelecimento de convênios com o poder público, tanto quanto pelos chamados entendedores, que são as pessoas que compõem os processos de avaliação dessas solicitações. Então, mesmo quando o poder público é acionado, você tem os dois grandes modelos de possibilidade de rentabilidade em dança acontecendo, ou apenas uma das partes, né? Quando acontece, às vezes, a velha política de balcão, às vezes você tem um artista que já tem uma longevidade na carreira, então ele já tem uma projeção na cidade dele, às vezes ele consegue fazer uma política de balcão com bancada de deputados, senadores, né? E conseguir angariar recursos diretos depositados para o fazer artístico do grupo dele. Professor, e os artistas e os entendedores, eles têm noção de como funciona essa engrenagem? Então, alguns sim, a grande maioria não. Né? É por isso que às vezes é difícil as pessoas conseguirem enxergar a arte e a dança especificamente como uma área rentável monetariamente. Né? Porque como essas relações não são visíveis e não são estabelecidas e declaradas, elas acontecem de forma velada, né, as pessoas tendem a não enxergar como elas acontecem. Né? Por isso a pesquisa foi justamente tentar adentrar nessa coisa que as pessoas não falam como acontece, tentar entender como elas acontecem. Então você tem muitas pessoas que trabalham a vida toda com dança, continuam fazendo uma produção artística, mas a renda dela vem, o grosso da renda dela vem de dar aula de dança. Então a pessoa dá aula de dança, ela é professora, e em alguns momentos ela angaria recursos para fazer alguma produção artística. E tem pessoas que ficam 20, 30 anos produzindo algumas coisas, mas havendo a renda de ser professor, não necessariamente do serviço de produzir arte, e ela não sabe como funciona. Né? Algumas obras até conseguem um certo destaque, outras não, mas ela não consegue perceber como isso funciona. Já há outras pessoas dentro do mercado de dança que entendem como isso funciona e eles fazem uso desse mecanismo. Então, eles sabem aonde eles têm que apresentar o trabalho, sabe? Eu não vou propor uma circulação para uma cidade que não tem pessoas capazes de projetar meu trabalho. Então eles organizam a gestão deles vai desde aonde vai se apresentar, qual círculo de pessoas ele vai fazer a obra dele ser visível para que possa ser projetada. É uma estratégia, né, professor? Exatamente, de mercado. Bom, Viver Ciência faz agora mais um intervalo. Continue com a gente. Fique ligado que Viver Ciência volta já!
Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é arte e mercado. As crianças estão acostumadas a fazer arte, em todos os sentidos da palavra. Mas será que elas sabem qual é o papel dos artistas de fato? Será que elas enxergam a arte como trabalho ou apenas diversão? Nós conversamos com o Davi, de 6 anos, e a Otávia, de 11, sobre esse assunto. Casulo de Ideias no ar. Meu nome é Davi, eu tenho 7 anos. Meu nome é Otávia Gabriela e eu tenho 11 anos. Davi, o que é arte? Fazer bagunça. Mas eu tô falando de outro tipo de arte. Quem que faz arte? Arte? É. O pintor. E quem mais? A pintora. Tem gente que ganha dinheiro fazendo isso, trabalha com isso, né? Quem que são essas pessoas? Elas? Estrelas? Cita pra mim uma estrela. MC Livrinho. MC Livinho? Você gosta da MC Livinho? Não. Por que as pessoas, elas assistem a shows, elas vão ver uma obra de arte, elas vão no cinema? Por que as pessoas... Por causa que elas gostam, aí elas sempre querem ver. O que a gente tem, assim, de manifestações artísticas, além de cantar, por exemplo? O que mais que tem? Cantar, dançar, requebrar, Qual que é o seu programa cultural favorito? dança. Dança? Você já foi em algum show? Nunca. Nunca foi no show? Mas você já viu o DVD de algum artista? Já. De quem? No MC Livrinho, Quanto que você acha que ele gastou para fazer esse DVD, o MC Livinho? R$ 1.000. R$1.000? É. Quanto que custa assistir um espetáculo de dança, uma apresentação de balé? Quanto que a gente paga para ver isso? Eu acho que uns... 1.000 por aí. R$1.000? Dependendo da companhia de balé. É. Professor Rafael, as crianças é compreensível que não saibam, né? Mas a população, de modo geral, ela tem noção de que custa dinheiro fazer arte? Olha, infelizmente a grande maioria das pessoas não conseguem perceber os gastos envolvidos numa produção de dança. Né? Porque você tem um senso comum muito perverso distribuído na sociedade de que a arte ela depende só da sua criatividade. Né? Essa coisa de que a arte está vinculada à criatividade, uma ligação objetiva. Então a pessoa entende que basta você ser criativo, assim como as crianças são criativas, né? O artista é aquela pessoa que é criativa, então você não gasta dinheiro com isso. Né? Por que você vai cobrar caro por isso se você não tem muito dispêndio financeiro com isso? Mas a realidade é justamente outra. Né? Cada produção artística tem uma realidade muito específica, tem algumas que conseguem gastar menos para produzir, mas no mínimo você tem ali o tempo do artista de formação investido, né? O tempo de demora para a produção da obra em si. Então, mas esse lado da população não consegue enxergar ainda. Professor, a gente falou aí do poder público, mas a iniciativa privada ela tem um papel importante também, né, no financiamento dessas manifestações artísticas. Sim, o Brasil ainda não conseguiu alavancar a iniciativa privada do nosso país para depositar, para ter essa característica, né, de filantropia da iniciativa privada, como você tem em outros países como os Estados Unidos. Nós ainda temos, assim como na maioria das grandes áreas no país, o depósito no Estado como grande provedor do bem-estar na sociedade. Né? E o Estado ele tem demonstrado não muito interesse, não é que nem deposita muito dinheiro, é que ele não tem demonstrado muito interesse em investir em arte. O Estado brasileiro não tem esse histórico, né, de investir em arte, como tem o Estado na França, por exemplo. Lá você tem um Estado que se faz presente e que de fato consegue disseminar, difundir e fomentar a produção artística no país. No Brasil você não tem nenhum Estado com vontade de fato de fazer um fomento significativo em arte e uma iniciativa privada que só tem interesse de depositar naqueles que já são best-seller, a projetar a sua marca da sua empresa em artistas que geralmente estão na Rede Globo de televisão,
né, que já estão tem uma projeção a nível nacional. Professor, a gente percebe que no Brasil a dança é pouco reconhecida como profissão, né? Por que isso acontece e o que a gente precisa fazer para mudar essa realidade? Primeiro termo, porque ela também é recente. Assim, as pessoas que fazem dança requisitar para si o status de profissional, de sobreviver disso como ofício, é recente no país. Mas nós carecemos assim, de coisas elementares, como por exemplo de uma legislação específica para um profissional de dança, que não existe no nosso país até hoje. Não existe uma regulamentação que garanta à pessoa que faz dança que ele é um profissional. O que nós temos é uma lei da década de 70 que fala da lei de um artista, em termos gerais. No ano de 2016 foi protocolado um pedido, uma solicitação de uma proposta de regulamentação do profissional de dança que está tramitando, ela fez o processo contrário, passou pelo Congresso e agora ela vai passar pela Câmara dos Deputados. Mas após disso você tem que criar um programa de fiscalização, né, da profissão, você tem que assim, juridicamente instrumentalizar a área e você tem um exercício que é mais difícil um pouco, que é os artistas no dia a dia conseguir, né, valorar. Eu acho que isso começa pelos próprios artistas, de valorar, né, deixar de dançar porque é amigo do colega, num evento do colega porque você é simplesmente amigo dele, né, e entender a dança como profissão. Né? Geralmente você fala assim, você dança? Dança aí para mim ver. Né? Seria similar você já conversando com um médico cirurgião plástico, você faz cirurgia? Plástica? Faz uma aqui em mim. Né? Então essa relação vai do próprio artista começar a valorar no dia a dia, na conversa, igual nós estamos tendo aqui com o pessoal de casa, a gente conseguir demonstrar que isso é um ofício. Professor, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu tenho uma última pergunta. Sucesso de crítica ou de público? O que é mais importante para o artista? Depende do artista. Né? Tem artista que produz as suas obras pensando nos grandes entendedores de dança. Então ele lida com parâmetros de composição que quem vai conseguir o principal diálogo, o interlocutor dessas obras são os críticos, são os historiadores da arte. E você tem também artistas que estão preocupados, por exemplo, artistas goianos que estão preocupados em criar um público de arte em Goiânia. Então depende da intenção que o artista tem, de que público ele quer atingir com a arte que ele faz. Ok, assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professor Rafael Guarato, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço, foi um prazer. O prazer foi nosso. E obrigado a você que nos acompanha pela TV e pela internet. Esse episódio já está disponível no nosso Facebook e em breve também vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Deixa lá seu comentário, beleza? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!